Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 1 da primeira epístola de Pedro abre uma carta de profundo encorajamento e instrução teológica, escrita para cristãos que viviam como estrangeiros e peregrinos espalhados pelo Império Romano, enfrentando diversas provações. Pedro inicia o texto bendizendo a Deus por nos ter regenerado para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, apontando para uma herança celestial que jamais pode ser destruída ou contaminada. Esta introdução é essencial para compreender como o autor ressignifica o sofrimento, apresentando-o como um teste que refina a fé, tornando-a mais preciosa que o ouro. O capítulo culmina em um convite urgente à santidade prática, fundamentado no resgate supremo operado pelo precioso sangue de Cristo, desafiando os crentes a viverem em temor e amor fraternal com base na palavra de Deus, que permanece para sempre. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 Pedro 1 do livro de 1 Pedro da Bíblia. 1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. 2 escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. A esperança da vida eterna. 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 4 Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. 5 Que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. 6 Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. 7 Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. 8 Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. 9 Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. 10 Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. 11 Procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. 12 A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Identidade na dispersão, a firmeza da esperança e o chamado à santidade. Iniciamos o estudo da primeira carta de Pedro. O ambiente histórico aqui muda em relação ao livro de Tiago. Os leitores de Pedro enfrentavam uma crescente hostilidade, marginalização e perseguição sob o Império Romano.
Escrevendo para cristãos que viviam como minorias vulneráveis em várias províncias da atual Turquia, o apóstolo Pedro não envia apenas palavras de consolo, mas um profundo tratado sobre a identidade cristã. Neste primeiro capítulo, Pedro lembra aos seus leitores quem eles são em Deus para que consigam suportar as dores do presente. Ele estabelece a base teológica da salvação, explica o propósito pedagógico das provações e faz um forte apelo prático para que essa nova identidade resulte em uma vida de santidade e amor mútuo e radical. O tema central deste capítulo é a salvação fundamentada no plano do Pai, no sacrifício de Cristo e na santificação do Espírito gera uma esperança viva que protege o cristão nas provações e o convoca a uma vida de santidade moral, temor a Deus e amor fraternal. Primeiro, a identidade dos eleitos peregrinos e a segurança da herança eterna. Versículos 1 a 12. O que o autor está ensinando? Pedro se apresenta no versículo 1 como apóstolo de Jesus Cristo e define imediatamente o status de seus leitores. Eles são eleitos de Deus e, ao mesmo tempo, peregrinos dispersos em várias regiões, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa combinação de palavras é vital. Embora socialmente fossem cidadãos de segunda classe, deslocados e rejeitados pelo mundo, espiritualmente eram escolhidos e amados por Deus. O versículo 2 revela a base trinitária dessa eleição. Ela acontece de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. É realizada pela obra santificadora do Espírito Santo. Tem como objetivo prático a obediência a Jesus Cristo e a purificação pela aspersão do seu sangue. Nos versículos 3 a 5, Pedro explode em um hino de louvor ao caráter de Deus. Ele afirma que, pela sua grande misericórdia, o Pai nos regenerou, deu-nos um novo nascimento. Esse novo nascimento nos projeta para uma esperança viva, que não se baseia em desejos humanos, mas no fato histórico da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança aponta para uma herança eterna com 4 características descritas no versículo 4. Ela jamais poderá perecer, é imortal, macular-se, é pura, perder o seu valor, é imutável, e está guardada em segurança nos céus. Enquanto a herança está guardada nos céus, o crente é protegido na terra pelo poder de Deus, por meio da fé, até a revelação final da salvação. Essa certeza do futuro provoca uma alegria profunda, exultação, mesmo que no presente os cristãos passem por um breve tempo de tristeza devido a todo tipo de provações. Versículo 6. Pedro explica o motivo de Deus permitir o sofrimento no versículo 7. As crises funcionam como o fogo do ourives, que refina e comprova a autenticidade da fé. A fé genuína é muito mais valiosa do que o ouro, que é perecível mesmo após o refino, e o resultado desse teste será louvor, glória e honra no retorno de Jesus. Nos versículos 8 e 9, o apóstolo exalta o amor dos leitores por Cristo. Mesmo sem terem visto a Jesus historicamente, como Pedro viu, eles o amavam, criam nele e experimentavam uma alegria indizível e gloriosa, pois já colhiam o alvo da fé, a salvação de suas almas. Pedro encerra o primeiro bloco, versículos 10 de dezembro, mostrando a grandeza dessa salvação. Ela foi o tema de investigação intensa dos profetas do Antigo Testamento. Movidos pelo Espírito de Cristo, eles previram os sofrimentos do Messias e as glórias que viriam depois. A esses profetas foi revelado que eles escreviam para o futuro, ou seja, para a igreja atual, que agora ouve o Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Pedro destaca o valor desse mistério ao afirmar que até os anjos anseiam observar essas verdades. A lição espiritual principal. A nossa eleição e a segurança da nossa herança eterna garantida por Deus nos dão uma esperança viva e uma alegria sobrenatural, capazes de ressignificar e suportar os sofrimentos e testes da vida terrena. Aplicações práticas. 1. Fixar a identidade no céu. Pare de buscar a sua validação, segurança e identidade na aprovação da sociedade, no status profissional ou na estabilidade terrena. Lembre-se de que você é um peregrino aqui. A sua verdadeira riqueza é uma herança pura e guardada por Deus nos céus. 2. Mudar a perspectiva sobre as provações. Quando passar por crises financeiras, problemas de saúde ou perseguições por causa da sua fé, não desespere. Olhe para a situação como o fogo que refina o ouro. Deus está provando e fortalecendo a sua fé para que ela se torne pura e resulte em glória no dia final. 3. Alimentar a alegria em Cristo. Cultive o hábito de meditar na grandeza da sua salvação diariamente.
Se os profetas do passado e os anjos dos céus gostariam de ver o que você vive hoje, valorize a sua comunhão com Deus e exulte com gratidão, mesmo nos dias difíceis. Voltamos a ler. Sejam santos. 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. 15. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. 21. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 23. Você foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. 24. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Segundo, o padrão da santidade, o preço da redenção e a palavra eterna. Versículos 13 a 25. O que o autor está ensinando? Com base na grandeza da salvação exposta anteriormente, Pedro inicia o versículo 13 com a palavra portanto, indicando que a teologia deve virar prática. Ele exige uma postura mental ativa, mentes preparadas para agir, prontas para o serviço e vigilância espiritual, colocando toda a esperança na graça futura. Como filhos obedientes, os cristãos receberam a ordem de romper com o passado, recusando-se a voltar aos moldes dos desejos antigos da época da ignorância espiritual, versículo 14. O padrão de comportamento agora mudou radicalmente nos versículos 15 e 16. O referencial de conduta do cristão é o próprio caráter de Deus. Citando o livro de Levítico, Pedro escreve: sejam santos, porque eu sou santo. Santidade aqui significa separação do pecado e dedicação total a Deus em todas as esferas da vida. No versículo 17, o apóstolo lembra que o Deus a quem chamamos de Pai é também o juiz imparcial que avalia as obras de cada indivíduo. Por isso, a jornada terrena deve ser conduzida com temor reverente. Para motivar essa vida de santidade, Pedro lembra o preço altíssimo da nossa libertação nos versículos 18 e 19. Nós fomos resgatados de uma vida vazia e sem sentido, herdada de nossos antepassados, não por moedas de prata ou ouro, que perdem o valor, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito, sem mancha e sem defeito. Esse plano de redenção não foi um improviso. Cristo já era conhecido antes da criação do mundo e foi manifestado na história em favor dos seres humanos. Versículo 20. Por causa de sua ressurreição e glorificação, a fé e a esperança da Igreja estão firmadas diretamente em Deus. Versículo 21. Nos versículos 22 e 23, Pedro aponta para a purificação da vida gerada pela obediência à verdade. O objetivo final dessa transformação é relacional, o desenvolvimento de um amor fraternal, sincero e sem fingimentos. O mandamento é claro: amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. A matéria-prima dessa nova vida comunitária é a semente imperecível da Palavra de Deus, que é viva, ativa e permanente. Para fixar o contraste entre o que passa e o que permanece, Pedro recorre ao livro do profeta Isaías nos versículos 24 e 25. Toda a fragilidade da raça humana e o brilho de suas conquistas são comparados à relva e à flor do campo, que murcham e caem rapidamente com o tempo. Em total oposição a essa fragilidade, a palavra do Senhor permanece para sempre. E o apóstolo conclui ligando essa verdade à realidade dos leitores.
Essa mesma palavra eterna é o Evangelho que foi anunciado a eles. A lição espiritual principal. A consciência do preço infinito da nossa redenção pelo sangue de Cristo e a natureza eterna da Palavra de Deus exigem o abandono dos velhos hábitos e o compromisso diário com a santidade, o temor reverente e o amor mútuo profundo. Aplicações práticas. 1. Prontidão mental diária. Aplique o versículo 13 na sua rotina. Estar com a mente preparada significa não permitir que os seus pensamentos fiquem soltos, expostos à ansiedade, ao pessimismo ou às tentações. Governe a sua mente com as verdades da palavra e esteja pronto para obedecer a Deus em cada decisão. 2. Romper com os velhos moldes. Identifique quais eram as práticas da sua época de ignorância, antes de conhecer a Cristo, que ainda tentam amoldar a sua vida atual. Pode ser o linguajar agressivo, a busca por prazeres imorais, a mentira ou o egoísmo. Rejeite esses padrões e busque a santidade em tudo o que fizer. 3. Amar de todo o coração. O versículo 22 nos chama para um amor sincero e intenso pelos irmãos. Não viva um cristianismo isolado ou superficial. Invista tempo para perdoar, apoiar e demonstrar carinho prático e real pelas pessoas da sua comunidade, lembrando que fomos gerados pela mesma semente eterna. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, os cristãos são peregrinos na terra, mas eleitos de Deus de acordo com o plano do Pai, a santificação do Espírito e a obediência a Jesus Cristo. Segundo, a nova vida em Cristo nos dá uma esperança viva baseada na ressurreição e focada em uma herança celestial guardada em segurança, que nunca perde o valor. Terceiro, as provações presentes são temporárias e servem para purificar e atestar a autenticidade da nossa fé, transformando a dor em louvor e glória no retorno de Cristo. Quarto, o chamado do Evangelho exige a quebra com o passado e a busca pela santidade em todas as ações, tendo como modelo o próprio Deus que nos chamou. Quinto, a nossa redenção custou o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito, tirando-nos de uma vida vazia e nos inserindo em uma comunidade movida pelo amor sincero e firmada na palavra que permanece para sempre. Reflexão espiritual final. O primeiro capítulo de 1 Pedro nos reposiciona diante das dificuldades da vida. Ele nos lembra de que o sofrimento e a sensação de não pertencimento a este mundo não significam que fomos esquecidos por Deus. Pelo contrário, são marcas de nossa condição de peregrinos rumo à nossa verdadeira pátria. Nós não fomos resgatados por um preço comum ou descartável. Cada minuto da nossa liberdade espiritual custou o sangue do Filho de Deus. Viver de forma relaxada, amoldando-nos aos desejos egoístas do mundo ao redor, é desprezar o valor desse sacrifício no altar do Calvário. Que nesta semana você caminhe com a cabeça erguida por saber que é um eleito do Pai, mas com o coração humilde e cheio de temor reverente. Que a sua mente esteja protegida e alerta, e as suas mãos estejam prontas para estender o amor sincero e sem fingimentos que a palavra eterna de Deus plantou em você. Lembre-se, o mundo passa como a flor da relva, mas quem está firmado na verdade do Senhor permanece para sempre. Vou te explicar. A primeira carta de Pedro é uma das joias do Novo Testamento, escrita para confortar cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Se o livro de Tiago, que analisamos antes, focava em como a fé deve funcionar, Pedro foca em como a fé nos sustenta na hora da dor, de forma simples e bem prática e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento, que Pedro usa como base para toda a sua teologia. Primeira parte. A identidade dos cristãos, versículos 1 e 2. O que o texto diz? Pedro se apresenta e escreve para pessoas que ele chama de eleitos, escolhidos e peregrinos dispersos em várias regiões, onde hoje fica a Turquia. Ele diz que eles foram escolhidos pelo Pai, santificados pelo Espírito e aspergidos com o sangue de Jesus. Ligação com o Antigo Testamento. Peregrinos e dispersos. Pedro usa os termos exatos que descreviam Israel no Antigo Testamento. Dispersos, diáspora, era como os judeus exilados na Babilônia eram chamados. Ao aplicar isso a cristãos, muitos dos quais nem eram judeus, Pedro está ensinando que a terra não é a nossa casa definitiva. Somos estrangeiros aqui, viajando rumo ao lar celestial. Aspersão do sangue. Isso nos leva direto ao livro de Êxodo 24:8, quando Moisés sela o pacto de Deus com o povo jogando, aspergindo, o sangue do sacrifício sobre eles. Pedro está dizendo: vocês fazem parte da nova aliança selada com o sangue de Jesus. Segunda parte.
a herança indestrutível e o teste do fogo, versículos 3 a 9. O que o texto diz, Pedro explode em louvor. Ele diz que fomos regenerados, nascemos de novo, para uma esperança viva por causa da ressurreição de Jesus. Temos direito a uma herança que não estraga, não apodrece e não perde valor, versículo 4. O ouro no fogo, versículos 6 e 7, ele reconhece que os leitores estão sofrendo todo tipo de provação. Mas ele usa uma imagem didática fantástica. O ouro é o metal mais valioso, mas para saber se é puro, ele precisa ser jogado no fogo para que as impurezas derretam. O sofrimento é o fogo que purifica a fé, tornando-a mais valiosa que o próprio ouro. Ligação com o Antigo Testamento. A metáfora do metal sendo refinado no fogo para testar o coração é clássica nos livros de sabedoria e nos profetas do Antigo Testamento. O Salmo 66:10 diz: Pois tu, ó Deus, nos provaste, refinaste-nos como se refina a prata. O profeta Malaquias também usa essa imagem. Pedro resgata isso para dizer: o sofrimento não é abandono de Deus, é purificação. Terceira parte. O mistério que os profetas investigaram, versículos 10 a 12. O que o texto diz? Pedro explica que a salvação que os cristãos estavam experimentando era o grande segredo da história. Os antigos profetas escreveram sobre isso, mas não entenderam a linha do tempo completa. O Espírito de Deus mostrava a eles que o Messias iria sofrer, mas que depois viria uma glória indescritível. Pedro diz que até os anjos ficam na ponta dos pés curiosos para observar esse plano de amor. Ligação com o Antigo Testamento. Pedro valida a autoridade de todo o Antigo Testamento aqui. Ele está se referindo a textos proféticos como Isaías 53, que descreve o Messias sofrendo como um cordeiro, e o Salmo 22, cruzados com textos que falam do seu reino glorioso, como Daniel 7. Os profetas sabiam o que, mas não o quando. Nós vivemos no cumprimento dessas profecias. Quarta parte. O padrão de santidade e o preço do resgate, versículos 13 a 21. O que o texto diz? Como o plano de Deus é glorioso, Pedro exige uma mudança de comportamento. Preparem a mente e fiquem alertas. Ele pede para os cristãos abandonarem os velhos hábitos de quando eram ignorantes espiritualmente e passarem a ser santos em tudo o que fizerem. O resgate, versículos 18 e 19, ele lembra que o preço pago para nos tirar daquela vida vazia não foi dinheiro, ouro ou prata, mas sim o sangue precioso de Cristo, comparado a um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ligação com o Antigo Testamento. Citação direta. Versículo 16, Pedro cita literalmente a essência da lei de Moisés encontrada em Levítico 11:44, e repetida em Levítico 19:2 e 27, sejam santos, porque eu sou santo. No Antigo Testamento, ser santo, kadosh, significa ser separado para o uso exclusivo de Deus. O Cordeiro Perfeito. A exigência de um cordeiro sem mancha e sem defeito aponta para as instruções da Páscoa em Êxodo 12:5, onde o cordeiro cujo sangue protegeria as casas do julgamento no Egito não podia ter nenhuma imperfeição física. Jesus é o Cordeiro Pascal definitivo. Quinta parte. A palavra eterna que nos transforma, versículos 22 a 25. O que o texto diz? Pedro encerra o capítulo dizendo que, já que o nosso coração foi limpo pela verdade, a consequência natural deve ser o amor fraternal sincero, amar os irmãos de perto e de coração. Ele explica que fomos gerados por uma semente que nunca morre, a palavra de Deus. Tudo o que é humano passa e murcha, mas o que Deus fala dura para sempre. Ligação com o Antigo Testamento. Citação direta. Versículos 24 e 25 Pedro encerra citando quase textualmente o profeta Isaías. Isaías 46:8 Toda carne é erva. Seca-se a erva, e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus permanece eternamente. No contexto original de Isaías, essa palavra era um consolo para o povo exilado na Babilônia, garantindo que os impérios humanos caem, mas as promessas de Deus ficam de pé. Pedro aplica isso aos cristãos perseguidos pelo Império Romano. Roma vai passar, as ameaças vão murchar, mas a palavra que salvou vocês permanece para sempre. Resumo didático da mensagem de 1 Pedro 1. Imagine que você é um herdeiro de uma fortuna incalculável, mas que, por enquanto, está viajando por um país perigoso e enfrentando tempestades, as provações. O seu passaporte diz que você pertence a outro reino, peregrino.
2. A sua herança está trancada em um cofre forte que nenhum banco da terra pode tocar, guardada nos céus. 3. As dificuldades da viagem não servem para te destruir, mas para testar o seu caráter e ver se você confia no Pai que te enviou. 4. O preço da sua passagem foi altíssimo, o sangue do Cordeiro. Por isso, você não deve se comportar como as pessoas do país onde está passando, mas sim viver de forma digna e santa. Pedro pega toda a história de Israel no Antigo Testamento, o exílio, o tabernáculo, o sangue dos sacrifícios, a Páscoa e as profecias, e diz: a nossa história é a continuação disso, e o nosso final feliz já está garantido por Jesus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!